Tenha muito cuidado com a inveja que outras pessoas têm sobre a sua vida. Essa inveja ela pode vir por vários motivos, por aquilo que você é, por coisas que você ganhou, por pessoas que gostam de você. Então existem vários gatilhos que podem despertar a inveja em outras pessoas. Mas existe um gatilho que esse é um dos piores e você precisa evitar imediatamente. Se você está praticando isso na sua vida, Deus manda te dizer, Deus manda lhe alertar para que você pare com isso imediatamente. Se você quer saber do que se trata, eu quero convidá-la a ficar comigo aqui até o final. E no final eu vou orar pela sua vida, te abençoando para que você esteja alerta, para que você esteja consciente daquilo que você precisa fazer para não cair nessa armadilha, que só você pode se colocar nela e só você pode se proteger. Bom, antes de prosseguirmos, quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando aqui no Vivendo pela Vida. Aqui nós falamos de Jesus, falamos da sua palavra, falamos do Evangelho. Não estamos aqui para falar de religião, nem de dogmas e nem de doutrinas. Então você é muito bem-vindo a se inscrever aqui no canal. Inclusive eu peço que você faça isso agora. Clique aqui embaixo no botão de inscrever-se. Depois você aperta no sininho, seleciona todas e fazendo isso você será avisado sempre que estivermos com um vídeo novo. Agora, se você é daqueles que prefere ouvir através de um aplicativo de podcast, seja no carro, seja no seu trabalho, na academia ou até mesmo em casa, eu quero te convidar a seguir o Vivendo pela Vida Cast. Então você vai entrar aí na sua plataforma, no seu aplicativo preferido de podcast, vai procurar por Vivendo pela Vida Cast, vai seguir aí o nosso perfil para você receber esse alimento diário. Agora vamos em frente. Talvez você esteja aí curioso para saber, né, o que você faz ou que você tem que evitar de fazer para que com isso você não alimente a inveja de outras pessoas sobre a sua vida, principalmente daquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. E para que você entenda essa mensagem, eu quero te convidar a ler comigo o livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler ali do versículo 5 até o 8, que diz o seguinte: certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Para que você entenda o contexto, José já era odiado pelos seus irmãos há muito tempo. José era uma espécie de queridinho do seu pai Jacó. E por que Jacó amava tanto José? Porque José ele já veio quando Jacó era idoso. Então Jacó foi uma espécie de pai-avô. Lembra daquele ditado que fala que o avô é o pai açucarado? Então Jacó era uma espécie de pai açucarado, ou seja, ele tratava José de uma forma diferente dos seus irmãos. E dos episódios que a Bíblia relata dessa inveja, desse ódio que eles tinham, foi do presente que o seu pai Jacó deu para ele. Ou seja, ele ganhou uma túnica do seu pai. E os seus irmãos ficaram furiosos, né, com José por causa disso, por causa dessa predileção que Jacó tinha com ele. Agora eu quero que você observe essa mensagem, a gente divida ela em duas situações. Aqui os irmãos de José sentiram inveja dele, odiaram ele por causa de uma atitude de seu pai. Então José ele não tinha controle sobre aquilo que Jacó fazia com a sua vida. Só que no versículo que nós lemos aqui na sequência, o versículo 5, José ele cometeu vários erros. José foi muito amador na forma que ele lidou com seus irmãos.
Então, o fato é que ele recebeu um sonho da parte de Deus, onde verdadeiramente os seus irmãos se curvariam diante dele. E a verdade disso é que, se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver lá na frente que esse sonho se cumpriu depois de muitos anos, depois de muita água passar debaixo da ponte, depois de José ter passado por vários perrengues, essa mensagem se cumpriu. Mas mesmo sendo um sonho vindo da parte de Deus, uma revelação do Senhor sobre a vida de José, ele cometeu aqui pelo menos 2 erros básicos. O primeiro erro que José cometeu, e você precisa prestar atenção para que você também não cometa esse erro, é de compartilhar aquilo que Deus colocou de sonho na sua vida. Eu sei que muitas vezes nós temos o desejo de compartilhar com as maiores das boas intenções do mundo. Ou seja, muitas vezes nós queremos compartilhar a alegria de receber uma mensagem, de receber uma palavra com pessoas. Só que aí nós entramos num ambiente muito perigoso. Por quê? Porque nós podemos ativar na vida de terceiros a questão da inveja. E a inveja, você precisa entender que ela habita no coração de todos nós. A inveja está no meu coração, está no seu coração. A inveja está inclusive no coração daquela pessoa que você acha que não tem inveja de jeito nenhum. Que você olha para a vida dela e fala assim, capaz dessa pessoa aí ter inveja de alguém. Obviamente que existem graus de inveja. Tem pessoas que vão ter muita inveja, tem pessoas que vão ter pouca inveja. E como é que isso se processa? Na verdade, isso se processa sobre o controle que você exerce sobre a inveja na sua vida. Como assim? Se eu estou controlando a inveja que está dentro de mim, automaticamente essa inveja ela pode ganhar muito fôlego se eu estou controlando ela pouco, ou ela pode ter pouco fôlego se eu estou controlando ela muito. Percebe? Então, quanto mais eu der vazão, quanto mais eu alimentar a inveja, maior ela será na minha vida. Quanto mais eu controlar a inveja, quanto mais eu colocar ela no lugar dela, sobre o domínio do meu espírito, do Espírito Santo, então menos ela terá influência sobre a minha vida. E obviamente existem aquelas áreas onde você é mais fraco. Talvez você sinta mais inveja quando são questões financeiras, talvez você sinta inveja quando são questões de afeição, Por exemplo, aqui os irmãos de José tinham inveja da afeição que o pai tinha com ele. Talvez às vezes a sua inveja seja relacionada a cargos. Quando você vê alguma pessoa alcançando cargos, pode ser que a inveja ela venha no seu coração. Talvez a projeção que determinadas pessoas conseguem na vida e assim por diante. Por isso que é muito importante você entender quais são os gatilhos na sua vida que te levam a ter inveja, ainda que muitas vezes você queira mascarar e colocar lá no seu coração, não, isso não é inveja, isso é só inspiração, isso é só o desejo de ser como a pessoa também, de ter as coisas, mas não é inveja. Então você precisa discernir isso. E nesse ponto, José errou por quê? Porque ele alimentou a inveja, ele alimentou o ódio no coração dos seus irmãos. Então, esse foi o primeiro erro. E o segundo erro de José foi mais amador ainda. José foi muito amador na maneira com que ele lidou com seus irmãos. Por quê? Porque ele compartilhou um sonho que Deus deu para ele, uma palavra que Deus revelou para ele, e ele compartilhou justamente o quê? Com pessoas que já odiavam a sua vida, com pessoas que já tinham inveja da sua vida. E José sabia disso, então ele fez de forma consciente. Ele sabia da inveja que os seus irmãos tinham sobre a sua vida. Então nós podemos chegar aqui à conclusão que talvez José, quando ele revela esse sonho, ele revela como se fosse com um sentimento de justiça ou talvez de vingança, de falar assim para os irmãos dele, olha, vocês estão aí com inveja de mim, vocês estão me odiando, pois saibam que Deus me revelou que um dia vocês irão se curvar diante de mim. Então a conclusão que eu chego aqui nesse texto é que José ele agiu pelo impulso da alma. Ele deixou com que as suas emoções o dominassem e ele cometesse esse erro terrível. Querido, saiba que muitas vezes as pessoas que se dizem que são os seus irmãos são aquelas justamente que você não deve compartilhar seus sonhos. Pessoas que às vezes até estão caminhando com você, mas se você abrir a sua boca para falar de um sonho, para falar de uma palavra, de uma promessa que Deus
tem sobre a sua vida, essas pessoas vão mudar em relação a você. Elas vão deixar com que a inveja cresça no seu coração. E quais são as consequências disso? As consequências são as piores possíveis. No caso de José, ele quase foi morto, né? Os seus irmãos tentaram matar, não conseguiram, né, matá-lo, e aí ele acabou sendo vendido então como escravo, e segue toda uma história de lutas, né, que José teve que passar até chegar o dia do cumprimento dessa palavra. Eu quero que você entenda na noite de hoje que essa mensagem de Deus para a sua vida é para proteger o seu coração, é para proteger a sua integridade. Então é muito importante que você guarde ela com muito carinho, com muita sabedoria. Principalmente que você guarde os sonhos, aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Que você guarde, eu não estou dizendo que você não deva compartilhar, mas talvez sejam pouquíssimas pessoas que realmente você vai poder compartilhar e essas pessoas vão celebrar sobre a sua vida. Na dúvida, o que você faz? Não compartilhe. Se você está na dúvida se a outra pessoa vai ficar com inveja, ou se vai mudar a maneira de tratar você, não compartilhe. Você não precisa fazer isso. Fique tranquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, independente se você falhe ou não. Talvez demore mais. Eu acredito que a palavra demorou mais a se cumprir na vida de José, justamente porque ele falou. Acredito eu, não sou dono da verdade, mas acredito que se ele tivesse ficado quieto diante desse sonho, dessa revelação, provavelmente a sua vida teria sido mais tranquila. Mas o mais importante é que nesse momento eu quero orar por você, quero te abençoar em nome de Jesus. Pode até ser que ao ouvir essa mensagem você esteja passando por algo semelhante a José. Talvez você até já tenha compartilhado algo com alguém que não deveria ter feito. Então nós vamos orar por isso. Mas se você ainda não fez, amém. Vamos orar para que o Senhor guarde o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor. Te pedindo, Pai, que ele tenha sabedoria, que ele tenha discernimento, que ele tenha entendimento necessário para saber que aquilo que o Senhor revelou sobre a sua vida, aquilo que o Senhor tem de promessa, aquilo que o Senhor tem para realizar, Pai, nele e através dele, que ele tenha sabedoria para guardar isso no seu coração, Pai, no secreto, que ele tenha cuidado para não sair compartilhando com qualquer um, principalmente com pessoas que podem ter um sentimento de inveja ou de ódio no seu coração quando ouvirem as promessas que o Senhor tem para a vida dele. Então que em nome de Jesus o Senhor guarde essa semente, que o Senhor guarde essas palavras no secreto, no coração dele, para que ele se lembre no dia que a palavra se cumprir, entendendo que verdadeiramente o Deus que falou é o Deus que está fazendo acontecer. E eu quero te pedir também, Pai, se por alguma aventura o meu irmão já compartilhou com alguém e ele está vivendo uma situação parecida com a de José, onde a pessoa a qual ele compartilhou deixou com que o sentimento de inveja dominassem a sua vida, a sua alma, o seu espírito. Que em nome de Jesus o Senhor venha reverter esse quadro, que todo espírito de inveja caia por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que essa seta maligna não prevaleça, que ela não cresça, mas que verdadeiramente seja dado cabo nessa situação e que o meu irmão possa aprender a lição e possa caminhar, Pai, desfrutando daquilo que o Senhor tem para a vida dele e que o Senhor bloqueie toda ação do inimigo, tudo aquilo que possa prejudicá-lo ou impedi-lo de chegá-lo ao alvo estabelecido por Ti, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, mas que ele esteja seguro, que ele caminhe debaixo da Tua proteção, cumprindo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Então, se você crê nessa mensagem, se você crê nessa palavra, né, já digita aí nos comentários. Eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, guardando o seu coração, te livrando dos inimigos. Se você perdeu a última mensagem, eu vou deixar aqui o link, mensagem abençoada, tremenda, para edificar a sua vida. E lembrando que amanhã estaremos aqui de volta. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.